Olá, seja bem-vindo ao seu canal Ciências da Linguagem, Filosofia e Artes. No vídeo de hoje falaremos sobre a semiótica e a noção de signo. O que será semiótica? A semiótica é a área de saber que se ocupa do estudo dos signos. O que é um signo? Um signo é tudo aquilo que possui algum significado. Tudo aquilo que comporta algum significado para o homem é um signo. Tudo aquilo que o homem interpreta, tudo aquilo que o homem consegue atribuir um certo significado é um signo. Portanto, signo é aquilo que comunica algo. O homem tende a interpretar tudo o que está à sua volta. O homem tende a atribuir alguma significação a tudo que o rodeia. Logo, tudo que é circunjacente ao homem é um elemento de interpretação. É um elemento de comunicação, pois o homem interpreta tudo que está à sua volta. E, sob o ponto de vista da Constituição, um signo é bipartido. Um signo é constituído por dois elementos basilares. Neste caso, temos o significado. Temos o significante e o significado. O signo é basicamente constituído por um significante e um significado. É possível que você se pergunte: mas qual é a diferença entre um significante e um significado? A diferença entre esses dois elementos, é que o significante é a realidade material do signo. É a representação acústica ou visual do signo. Portanto, é tudo aquilo que é captado pelo nosso sistema sensorial, principalmente pela visão ou pela audição, e que passamos a atribuir algum significado. O significado, neste caso, vai ser a realidade imaterial. É o conceito ou ideia que se tem de um significante. Por exemplo, se tomarmos a palavra caneta, a palavra oral ou escrita, caneta, esta palavra será um significante. Caneta será um significante. Por quê? Porque é a representação acústica ou oral, do signo. Se for escrito, vai ser uma representação visual. E o significado de caneta vai ser um instrumento que contém tinta e que é usado para escrever ou desenhar. Isso será a representação psíquica, a representação mental do significante, que é caneta.
vai ser a ideia associada à palavra caneta, o conceito de caneta. É possível que você se pergunte, mas qual é a relação entre um significante e um significado? Haverá alguma relação lógica ou natural entre esses dois elementos? Se eu lhe perguntar agora qual é a relação entre a palavra caneta e o conceito de caneta, qual é a relação entre a palavra caneta e aquilo que isso representa? Provavelmente você diga, não sei. E é possível que, em decorrência disso, você desconfie das suas capacidades cognitivas em relação a esta matéria. É possível que você chegue a pensar que talvez tenha alguma limitação cognitiva em relação a isso. Mas tal não é o caso. Porque a verdade é que tal relação lógica, natural entre um significante e um significado não existe. É inexistente. É inexistente. Porque um signo caracteriza-se basicamente pela sua natureza arbitrária. A arbitrariedade é a característica fundamental de um signo. Arbitrariedade. Isto significa que não há uma relação lógica, natural entre o significante e o significado. É claro que essa arbitrariedade, em certos casos, é absoluta, em outros casos, é relativa, o que significa que pode haver alguma relação lógica, uma pequena relação lógica entre o significado e o significado. Algumas vezes, que são poucas. Então, isso seria uma arbitrariedade relativa. Agora podemos passar a explicar os tipos de signos. Quais são os tipos de signos que existem? Bom, muitos estudiosos já propuseram vários tipos de signos, mas eu vou explicar apenas 3 que julgo muito importantes. Começaremos pelos indícios. Ou índices. Ok? O que são indícios? Indícios são aqueles signos em que há uma relação de contiguidade entre o significante e o significado. Em certos casos pode ser até uma relação de causalidade. Por exemplo, se pensarmos na presença de um fumo em algum lugar e interpretarmos isso como sendo o indício de que há fogo naquele lugar. Então, observa-se aí a relação de causalidade entre o fumo e o fogo, pois pressupõe-se que a causa do fumo seja o fogo. Logo, onde há fumo, há fogo. Não é?
Então, o fumo poderá ser um indício da existência de fogo em algum lugar. Se virmos pegadas humanas, numa certa superfície, isso pode ser um indício de que algum ser humano passou por ali. Porque essas pegadas terão sido causadas pela passagem de um ser humano no lugar em que elas estão. Uma nuvem escura poderá ser um indício da chuva. Isso pode significar que vai chover. Os ícones. Os ícones são os signos em que há uma relação de semelhança entre o significante e o significado. Isso significa que o significante assemelha, pode ser ao nível pictórico ou sonoro, ao seu significado. Podemos pensar numa embalagem que contém algum produto, como um frango, por exemplo. Podemos ter aí a imagem de frango representando a presença de um frango real dentro da embalagem. Isso é um ícone. Existem ícones verbais, por exemplo, as onomatopeias. As onomatopeias são ícones verbais. Por exemplo, aquelas palavras que derivam de sons da natureza ou ruídos. Por exemplo, clique. A palavra clique é um ícone verbal, pois assemelha-se à ideia que representa. Neste caso vai ser ao som que é produzido ao se pressionar uma tecla. Então, as fotografias, a pintura, os filmes, as músicas, tudo isso pode ser estudado ao nível dos ícones, sob o ponto de vista semiótico. Temos os símbolos. Os símbolos são os tipos de signos em que há uma relação convencional entre o significado e o significante. Ou seja, a relação que se estabelece entre o significante e o significado é fruto de convenções sociais. Tanto que precisaríamos de aprender para sabermos o significado de um certo significante. Por exemplo, uma cruz. Uma cruz pode representar um túmulo, por exemplo. Ao vermos uma cruz numa certa superfície, por exemplo, com uma pequena montanha, aí percebemos que se trata de um túmulo. Mas isso foi convencionado socialmente. A mesma cruz, a cruz pode representar a religião cristã. De novo, fruto de convenções. Uma bandeira de um país. Uma bandeira pode representar um país. Isso é fruto de convenções sociais.
As palavras de uma língua são símbolos, pois derivam de convenções sociais, ou seja, a sua significação, que é a relação entre o significante e o significado, é fruto de convenções sociais. Voltando ao significado, voltando ao signo, como eu já disse antes, é basicamente constituído por um significante e um significado. Isso ao nível da linguagem, não é? É esta a constituição do signo. No entanto, estes dois elementos juntos, que formam um signo, relacionam-se com um elemento externo à própria linguagem, portanto, um elemento extralinguístico, que é o referente. Se o significante é a representação visual ou acústica, é a realidade material do signo. O significado é a ideia, o conceito, a representação mental disso. O referente vai ser o objeto real ou irreal, que é representado linguisticamente, ou é representado ao nível da linguagem, pelo signo. Voltando ao exemplo de caneta, dentro desta significação, onde temos caneta como significante, a própria palavra caneta como significante, e temos a ideia de caneta como significado, e teremos o próprio objeto ao que isso se refere, ou a ideia, o objeto que isso representa é o referente, o objeto físico, aquilo que podemos pegar. É o referente. E por que dissemos que a semiótica é uma área de saber que se dedica aos signos, e signo é tudo o que comunica? Então, estamos a dizer que a semiótica se ocupa de estudo das linguagens verbais e não verbais. Então, a linguística faz parte da semiótica. A linguística é uma área da semiótica. Sim, a linguística é uma área da semiótica. É a área mais privilegiada entre várias, não é? A semiótica compreende várias áreas. A linguística será a área da semiótica que se dedica ao estudo da linguagem verbal humana. Mas temos outras áreas que se dedicam ao estudo de outras linguagens. Por exemplo, as linguagens não verbais. Podemos tentar exemplificar isso. Temos os códigos paralinguísticos, não é? As entoações, não é? Os gestos, que são estudados ao nível da semiótica. Temos os códigos estéticos, a música, o filme, a literatura, a pintura. Estes são códigos estéticos que são estudados ao nível da semiótica. Temos os códigos epistêmicos, códigos científicos, a arte de adivinhação. Tudo isso é estudado ao nível da semiótica. Temos os códigos sociais. Por
exemplo, o sistema identitário, não é? A identidade social, a forma como as pessoas se interrelacionam entre si, alguns elementos culturais, como os ritos, não é? Os ritos, de fato, comunicam alguma coisa, não é? Então, tudo isso é estudado ao nível da semiótica. Amigo, é possível que você esteja feliz porque compreendeu tudo o que foi aqui explicado. E é possível que esteja infeliz, insatisfeito por ter compreendido o que não queria compreender. Mas é possível que não seja isso. É possível que esteja infeliz porque não compreendeu. Eu estou satisfeito por pensar, por entender, que pelo menos tentei. Muito obrigado, por hoje é tudo. Até ao próximo vídeo.